Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai se aventurar num tema que vamos combinar, um dos mais intrigantes que existem: predestinação e livre-arbítrio. É verdade. É uma daquelas questões que a gente sempre se pergunta, né? Como conciliar a ideia de que Deus tem um plano pra gente com a nossa liberdade de escolha. Pois é, parece que uma coisa meio que exclui a outra, né? Mas e se a gente disser que não é bem assim? Que dá para entender essas duas ideias que podem parecer contraditórias de uma forma que faça sentido. É que a coisa fica interessante. E para te ajudar a navegar por esse labirinto teológico, você nos mandou um artigo que, aliás, achei super interessante, chamado A Vontade Ideal e a Vontade Restauradora de Deus, entendendo a predestinação e o livre-arbítrio. É esse mesmo. E logo de cara, o artigo já traz uma provocação. A gente sempre ouve falar de predestinação, né? Mas você sabia que a palavra grega original, proorizo, pode ter um significado um pouco diferente? Ah, é. E qual seria esse significado? Olha só, a tradução literal seria algo como decidir de antemão. Ou seja, não é que Deus simplesmente impõe o destino, mas que ele toma uma decisão prévia, considerando inclusive o nosso livre-arbítrio. Interessante. Quer dizer que Deus, por assim dizer, já tem um plano traçado, mas esse plano leva em conta as nossas escolhas. É isso mesmo. E o artigo dá um exemplo bem legal para ilustrar isso. Lembra da história dos fariseus e intérpretes da lei? Eles acabaram rejeitando o propósito de Deus para eles. Ou seja, mesmo com o plano divino em ação, eles fizeram escolhas que os levaram para longe desse plano. É verdade. É como se eles tivessem um mapa com a rota certinha, mas preferiram seguir por outro caminho. E aí a gente volta para a pergunta inicial. Como entender essa aparente contradição entre a vontade de Deus e a nossa liberdade? O artigo propõe uma ideia que achei genial, a de que existem dois tipos de vontade divina, a vontade ideal e a vontade restauradora. O que você acha que cada uma delas significa? Deixa eu pensar. A vontade ideal me parece ser o plano perfeito de Deus para a humanidade, né? Um mundo onde todos seguem seus mandamentos, sem pecado, sem sofrimento. Uma espécie de paraíso na Terra, digamos assim. Seria lindo, né? Mas a gente sabe que a realidade, infelizmente, é bem diferente. É, a gente sabe. E é aí que entra a vontade restauradora. Exatamente. Seria como se Deus, em sua infinita sabedoria, reajustasse o plano, levando em conta as nossas escolhas, mesmo as erradas, para nos guiar de volta para perto dele. Entendi. É como se Deus estivesse sempre pronto para nos dar uma segunda chance, para nos ajudar a encontrar o caminho de volta para casa, mesmo quando a gente se perde. E essa ideia me lembra muito da história de José do Egito. Lembra? Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, uma situação terrível, né? Mas Deus usou essa experiência para, no final das contas, salvar vidas durante a época de fome. É verdade. É um exemplo perfeito de como Deus opera em meio às nossas decisões, mesmo as mais equivocadas. E o mais legal é que o próprio José reconhece isso, né? Ele diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. É reconfortante saber que mesmo quando erramos feio, Deus não desiste da gente. Com certeza. Mas, então, se a gente pensar nessas duas vontades, a ideal e a restauradora, elas seriam tipos diferentes de vontade ou apenas duas formas de entender como a única vontade de Deus se manifesta? Boa pergunta. Me parece que a vontade ideal reflete o desejo de Deus para a humanidade, o estado de perfeita harmonia. Já a vontade restauradora seria a forma como Deus age no mundo real, adaptando-se às nossas escolhas e buscando sempre o nosso bem, mesmo em meio ao caos. E se Deus já sabe de antemão as nossas escolhas, isso diminui de alguma forma a importância do nosso livre-arbítrio. É uma questão complexa, né? Se Deus já sabe que vamos errar, será que isso significa que os nossos erros já estão escritos no seu plano? A gente vai explorar essa questão na próxima parte do nosso mergulho, o que você acha? Acho ótimo. A gente precisa de um tempinho para digerir todas essas ideias. É verdade. Mas por enquanto, fica essa pergunta no ar pra gente continuar refletindo. A gente já volta. E aí, voltei. Mergulhando de novo nesse papo de predestinação e livre-arbítrio. É isso aí. A gente parou naquela ideia da vontade restauradora, lembra? De como Deus consegue transformar até situações mais complicadas em algo bom. E você tinha falado de Romanos 8,28, né? Aquele trecho que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, exatamente. É uma passagem que nos enche de esperança, né? Mas será que significa que tudo que acontece é bom? Porque, vamos combinar, tem muita coisa ruim acontecendo no mundo, né? Sofrimento, injustiça. É verdade. Não dá para dizer que tudo que acontece é bom, né? Senão a gente cai num tipo de determinismo meio estranho. Tipo, se aconteceu, é porque tinha que acontecer e é bom. Não é bem por aí, né? Concordo. Acho que se essa passagem nos convida a olhar para a realidade com um outro olhar. Não é que tudo que acontece é bom em si, mas que Deus pode usar todas as coisas, até as ruins,
para o nosso crescimento, para nos aproximar dele. Entendi. Então, mesmo quando a gente toma decisões erradas que nos afastam do caminho ideal, Deus pode usar essas experiências para nos moldar, para nos trazer de volta para perto dele. É isso aí. E a história de José ilustra isso de forma perfeita, né? Seus irmãos o venderam como escravo, um ato terrível, motivado por inveja e egoísmo. Mas Deus usou essa situação para que José se tornasse um líder no Egito, salvando vidas durante a fome. Ou seja, mesmo as ações más podem ser usadas por Deus para um propósito maior. É incrível como Deus consegue transformar o mal em bem, né? Mas e a nossa responsabilidade nisso tudo? Se Deus já sabe as nossas escolhas, se Ele já tem um plano, onde fica o nosso livre-arbítrio? A gente pode simplesmente cruzar os braços e deixar que Ele resolva tudo. De jeito nenhum. O fato de Deus ter um plano e conhecer as nossas escolhas não nos isenta da responsabilidade. A gente ainda precisa fazer a nossa parte, buscar o bem, tomar decisões conscientes, pedir perdão quando erramos. Afinal, a liberdade é um presente de Deus. E com esse presente vem a responsabilidade. Então, mesmo que Deus saiba que vamos errar, a gente não pode usar isso como desculpa para não tentar fazer o certo. Exato. É como se ele nos dissesse: olha, te dei a liberdade de escolher, te mostrei o caminho, mas a decisão final é sua. E claro, ele está sempre pronto para nos perdoar e nos ajudar a recomeçar quando erramos. E essa busca pelo, esse recomeço, também faz parte do processo de restauração que a gente estava falando, né? Deus não só conserta as consequências das nossas más escolhas, mas também nos capacita a reconhecer nossos erros, a nos arrepender e a buscar um relacionamento mais profundo com Ele. É isso mesmo. A vontade restauradora de Deus é completa. Ela nos cura por dentro e por fora. É como se Ele estivesse sempre de braços abertos, pronto para nos acolher de volta, não importa o que a gente tenha feito. Que lindo! E essa certeza do amor incondicional de Deus é o que nos dá força para continuar buscando o caminho certo, mesmo quando tropeçamos. Mas e essa busca pelo caminho certo, essa vontade de fazer o bem, de seguir os mandamentos de Deus? Será que isso é algo que a gente conquista sozinho ou também é uma manifestação da graça divina? Boa pergunta. Acho que é um pouco dos dois. Deus nos deu a capacidade de escolher, de discernir entre o bem e o mal, mas a força para realmente seguir o caminho do bem, para resistir às tentações, para amar o próximo como a nós mesmos. Isso vem da graça de Deus. É como se a gente precisasse da graça de Deus para conseguir viver plenamente o nosso livre-arbítrio, para fazer as escolhas certas, as escolhas que nos aproximam dele. Não, a graça de Deus é como um combustível que nos impulsiona a viver de acordo com a sua vontade. E essa graça se manifesta de diversas formas. Através da oração, da leitura da Bíblia, da comunidade cristã, da inspiração que sentimos para fazer o bem. Sim. E o mais importante é que essa graça está disponível para todos, né? Não é algo que a gente conquista por mérito próprio, mas um presente que Deus oferece livremente a todos que a desejarem, que abrirem o seu coração para Ele. E quando a gente se abre para essa graça, quando a gente busca viver em sintonia com a vontade de Deus, a gente começa a perceber como a predestinação e o livre-arbítrio se complementam, né? Com certeza. A predestinação não é uma camisa de força que nos impede de escolher. É mais como um mapa que nos mostra o caminho, um guia que nos ajuda a encontrar a felicidade, a plenitude. Mas a decisão de seguir esse mapa, de caminhar nessa direção, é nossa. É como se Deus estivesse nos convidando para uma grande aventura, né? Ele nos mostra o destino, nos equipa com tudo o que precisamos, mas a gente decide se embarca ou não nessa jornada. E mesmo que a gente não entenda completamente os mistérios de Deus, mesmo que a gente erre o caminho de vez em quando, a gente pode confiar que Ele está sempre ao nosso lado, nos guiando, nos perdoando, nos amando incondicionalmente. E essa confiança em Deus, essa certeza de que Ele está no controle, é o que nos dá paz, serenidade e esperança para enfrentar os desafios da vida. Mas ainda fica uma pergunta no ar. Se Deus já sabe de tudo, isso diminui a importância das nossas escolhas, a nossa responsabilidade de fazer o bem. A gente explora isso na próxima parte do nosso Deep Dive. E aí, preparados para desvendar esse último mistério, está falando sobre Deus saber de tudo, né? Ele conhecer nossas escolhas antes mesmo da gente fazê-las. Será que isso diminui a importância do nosso livre-arbítrio? Pois é. Fica com aquela dúvida. Se ele já sabe que a gente vai errar, será que nossos erros já estão inscritos no plano dele? É uma pergunta que muita gente se faz, né? E para entender isso, acho que a gente precisa lembrar que o conhecimento de Deus não é igual ao nosso. Ele não está preso ao tempo linear como a gente. Para ele, passado, presente e futuro são como um eterno presente, sabe? Entendi. Então, Deus não vê o futuro como algo fixo e imutável. Como se a gente fosse robôs programados para seguir um script. Exatamente. O fato de Deus conhecer nossas escolhas de antemão significa que ele as determina. É como se ele nos visse caminhando por um labirinto, sabe? Lá do alto, ele consegue ver todos os caminhos, todas as bifurcações. Ele sabe para onde a gente vai, mas não nos força a ir para lá. A gente ainda tem a liberdade de escolher nosso caminho. Gostei dessa analogia do labirinto.
Ajuda a visualizar melhor. Mas me dá um exemplo mais prático. Tipo, se Deus sabe que eu vou tomar um sorvete de chocolate hoje à tarde, isso significa que eu não tenho escolha. Que eu sou obrigado a comer sorvete, mesmo que eu prefira morango. E nada. Deus sabe que você vai escolher o chocolate porque ele te conhece profundamente. Ele conhece seus gostos, suas preferências, seus impulsos. Mas isso não anula a sua liberdade de mudar de ideia, sabe? De repente bater aquela vontade de morango e você escolher outro sabor. Ah, tá. Então é como se Deus conhecesse a gente tão bem a ponto de saber quais decisões vamos tomar, mas sem interferir na nossa capacidade de escolher. Isso. E esse conhecimento prévio de Deus não serve para limitar a nossa liberdade, mas sim para nos guiar, para nos proteger, para nos ajudar a alcançar nosso pleno potencial. É como um pai que conhece seu filho tão bem que sabe quais perigos ele pode enfrentar e se antecipa para protegê-lo sem tirar dele a liberdade de explorar o mundo. Faz sentido. Mas e quando a gente erra, mesmo Deus sabendo que vamos errar, Ele continua nos amando, nos guiando e usando até nossos erros para nos aproximar dele. Claro, a vontade restauradora de Deus está sempre em ação, buscando o nosso bem, mesmo quando a gente não merece, mesmo quando a gente escolhe o caminho errado. É reconfortante saber que a gente não está sozinho nessa jornada, né? Que Deus está sempre ao nosso lado, nos acompanhando a cada passo, nos perdoando, nos amando incondicionalmente. É verdade. Saber que Deus nos ama de forma tão completa nos dá força para continuar caminhando, para enfrentar os desafios, para buscar o bem, para viver uma vida plena e significativa. Mas, e aí o que a gente faz com toda essa informação? Como a gente coloca em prática essa compreensão da predestinação e do livre-arbítrio? Bom, acho que o primeiro passo é reconhecer a grandeza de Deus, sua sabedoria, seu amor incondicional. Reconhecer que Ele tem um plano para nós, mas que esse plano não anula a nossa liberdade. E a partir dessa consciência, buscar viver em sintonia com a vontade dEle, buscando o bem, amando o próximo, fazendo a diferença no mundo. E como a gente descobre qual é a vontade de Deus para nós? Como a gente sabe qual o caminho seguir? Através da oração, da leitura da Bíblia, da reflexão, do diálogo com pessoas sábias, experientes na fé. E, acima de tudo, ouvindo a voz de Deus no nosso coração, sabe? Ele nos guia, nos inspira, nos impulsiona a viver uma vida plena, de amor, de sentido, de propósito. É como se a gente tivesse um GPS interno, conectado diretamente com Deus, nos mostrando a direção certa. Que imagem linda. E acho que essa é uma mensagem perfeita para a gente encerrar nosso mergulho de hoje. A gente explorou conceitos complexos, mergulhou em passagens bíblicas, refletiu sobre a natureza de Deus e nossa relação com Ele. E no final, a mensagem que fica é de esperança, de amor, de confiança na bondade e sabedoria divina. Isso aí. Que a gente possa levar essa mensagem para o nosso dia a dia, buscando viver em sintonia com a vontade de Deus, reconhecendo seu amor incondicional e confiando em sua guia para trilhar o caminho que nos leva à plenitude da vida. E a você que nos acompanhou nessa jornada, muito obrigado pela sua presença. Espero que esse mergulho profundo tenha te inspirado a aprofundar sua relação com Deus, a viver uma vida mais plena de amor, de sentido e de propósito. Um grande abraço e até a próxima.